Amém. Que o Espírito de Deus possa iluminar a nossa mente, convidar a nossa vontade, a entender que tudo é dom, a entender que tudo é graça de Deus. Este mesmo Santo Espírito nos faça crer no poder misericordioso de Deus. Que nós estejamos sempre em comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. E que o sacramento da Eucaristia seja para nós fonte de graça, de misericórdia, de redenção. Criador inefável, vós que sois a fonte verdadeira da luz e da ciência, derramai sobre as trevas da minha inteligência um raio da vossa claridade. Dai-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da vossa bondade, fazei-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concedei-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-vos, diligência para vos procurar, sabedoria para vos encontrar, uma boa conduta para vos agradar, confiança para esperar em vós, constância para fazer a vossa vontade. Orientai, meu Deus, a minha vida, concedei-me saber o que me pedis e ajudai-me a realizá-lo para o meu próprio bem e de todos os meus irmãos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pois bem, então, hoje, se Deus quiser, nós vamos encerrar a parte do sacramento da Eucaristia, para que na próxima aula nós entremos na missa parte a parte. Dentro do sacramento da Eucaristia, eu vou abrir um parênteses para nós estudarmos a missa parte a parte. O que pode, o que não pode, o que é lei, né, o que está no missal, o que o padre deve fazer, o que o padre deve evitar. Então nós vamos ver mais a parte das leis, né, da missa parte a parte, os ritos e tudo mais. Então eu acredito que hoje a gente encerra essa parte do sacramento da Eucaristia, certo? Nós vimos bastante coisa do sacramento da Eucaristia, né, o sacramento mais longo que tem. E agora nessa parte nós vamos ver, agora de início, a obrigação de receber a Sagrada Comunhão, certo? A obrigação. Aí até, agora nesse início, vai entrar um pouco da questão que o Fábio levantou em algumas aulas passadas sobre o mandamento da Igreja de comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição, né? Como a Igreja chegou nesse ponto aí. Então, antigamente, lá desde o Concílio de Trento, dizia assim, ó, existe uma obrigação de receber a Sagrada Eucaristia ao menos uma vez pela Páscoa, na festa da Páscoa. Além disso, determinou a Igreja que seja excluído, excomungado, quem não comungar uma vez por ano, pelo menos na Páscoa da Ressurreição. Isso era um pensamento que valia, né? Era assim que a Igreja pensava, que fosse excomungado
quem pelo menos não comungava uma vez por ano, principalmente pela Páscoa. Hoje não é mais assim, tá? Hoje o direito canônico revogou essa lei. Não existe mais essa lei, né? De que a pessoa será excomungada. Mas ainda o mandamento continua válido, né? Comungar ao menos pela Páscoa da Ressurreição. Hoje não incorre mais em pena de excomunhão. Hoje incorre em pena de pecado, né? É matéria de pecado. O cristão que pode comungar, que não há impedimento canônico nenhum, e que não comunga, incorre em pecado, certo? Ele incorre em pecado todos os domingos que ele não comunga, e existe um agravante quando ele não comunga pela Páscoa da Ressurreição. Então, antigamente, quem não comungava, ficava um ano sem comungar, recebia a pena da excomunhão. Hoje não mais, tá? A igreja já não pensa mais desta forma, certo? Então, continuando, né? Os papas, a tradição da igreja, eles são muito enfáticos ao dizer que assim como o corpo precisa do alimento para ficar firme e forte, a nossa alma necessita do alimento espiritual que é a Sagrada Comunhão. Quem não comunga não goza dos direitos, das graças que Deus infunde em nosso corpo, em nossa alma, através da Sagrada Eucaristia, aquilo que nós já conversávamos nas aulas passadas, né? Os frutos que nós recebemos através da Sagrada Comunhão. Santo Ambrósio vai dizer, né? Tu pecas todos os dias, comunga, pois, todos os dias. Então, se nós temos a audácia e a sem-vergonhice de pecar todos os dias, por que não, então, comungar todos os dias? Né? Participar da Santa Missa, né? Sempre que pudermos. Então, Santo Ambrósio vem para nos alertar, né? Tu pecas todos os dias, então por que não comungas todos os dias? Né? Então, ele vem nos alertar sobre isso. Desde os Atos dos Apóstolos, se nós lermos os Atos dos Apóstolos, nós veremos que a comunidade dos cristãos recebia o corpo de Cristo todas as vezes, todos os dias, né? Sempre que havia a celebração, só um adendo, né? Lá nos Atos dos Apóstolos, existia a comunhão, né? Do corpo de Cristo, mas ainda não era a celebração que nós estamos acostumados hoje. Ela foi durante anos e anos, foram criando os ritos para a celebração que nós conhecemos hoje. Mas desde lá já havia a transubstanciação e a comunhão do corpo de Cristo, certo? Nós vamos ver isso mais na aula que vem, um pouco da história da missa, tá? Mas então, durante os anos, né, todos recebiam a Sagrada Comunhão. Porém, com o passar dos anos, a comunidade dos cristãos, eles foram meio que arrefecendo na fé, eles foram esfriando na sua fé, e os papas começaram a escrever cartas para que os cristãos comungassem. Chegou a um ponto que os papas pediram para que os cristãos, visto que eles estavam muito frios na sua fé, não comungavam, pediu para que se comungasse. Foi um decreto papal, se não me engano, do Concílio de Latrão, que os fiéis cristãos comungassem, então, pelo menos 3 vezes por ano. No Natal, na Páscoa e em Pentecostes.
Daí, isso porque os cristãos foram esfriando na fé. E hoje, então, a igreja pede que pelo menos na Páscoa da ressurreição, pelo menos na Páscoa. Então, se lá atrás os cristãos já começaram a esfriar a sua fé, e aí os papas começaram a ficar preocupados com isso e pediram que pelo menos 3 vezes por ano, hoje é uma vez. Então, quanto que nós fomos decaindo no amor a Jesus, no amor à Eucaristia, de que precisa um mandamento da igreja para que os cristãos comungassem, para que os cristãos comunguem, né? Aquilo que é o corpo de Cristo precisa de um mandamento para que os cristãos comunguem. Porque hoje, talvez seja porque ficou muito fácil, talvez seja porque na cabeça de alguns banalizou o sacramento da Eucaristia, que hoje, se eu comungar domingo bem, se eu não comungar bem também, vou na missa domingo e comungo, aí eu falto umas 2, 3, depois volto e comungo de novo, não procuro o sacramento da confissão nem nada, levo a vida do jeito que eu quero e vou à missa e comungo, né? Então, tamanha banalização do sacramento da Eucaristia. Lembra que nós conversávamos na aula passada que ao aproximar da Eucaristia era necessário nós observarmos algumas coisas, lembra? De fazer uma diferenciação, né, de mesa, pão de pão, não estar em guerra com ninguém, estar em paz conosco mesmo e com os outros, né? Não ter nenhum pecado mortal, né? Lembra? Fazer este exame de consciência, né? Daí, então, mas os papas, preocupados com isso, eles vêm escrevendo encíclicas, cartas, documentos, para que nós nos aproximemos da comunhão, todos nós. Mas a isto não se obriga às crianças, certo? As crianças que ainda não gozam de uma razão adulta, de uma razão certa, que consiga diferenciar pão de pão, que consiga diferenciar o pão que alimenta o corpo do pão que alimenta a alma, essas crianças estão desobrigadas da Sagrada Comunhão, certo? Então, é por isso, então, que criou-se muito nosso tempo mais moderno, que criou-se a catequese, né, para as crianças, porque antigamente era dever dos pais, né? Até muito tempo atrás existia um costume bem antigo que ministrava a comunhão para as crianças, até para crianças com pouca idade, 2 anos, 3 anos, ministrava a comunhão para elas. Mas aí a igreja achou por bem parar com essa prática, né? Que precisava então ter o bom uso da razão para receber a Sagrada Comunhão. Eu vou ler aqui um trecho que eu achei aqui do decreto de São Pio X, que ele fala sobre a primeira comunhão. E daí vocês veem se é isso que está acontecendo hoje, tá? Aí vocês façam um exame aí de se é isso que está acontecendo nos dias de hoje, né? São Pio X vai dizer assim: ao pároco, ao padre da paróquia, cabe a obrigação de vigiar até por meio de um exame, se julgar prudente e oportuno, que as crianças não cheguem ao banquete sagrado antes de alcançarem o uso da razão, ou antes de terem uma preparação suficiente, como também a obrigação de cuidar que as crianças que as crianças já em uso da razão e suficientemente preparadas
sejam quanto antes fortalecidas com este manjar divino. No cânone 860, o Papa vai dizer assim: a obrigação do preceito de receber a comunhão, que atinge os impúberes, ou seja, aqueles que têm menos de 14 anos, recai também, de modo particular, sobre os que são responsáveis por eles, isto é, sobre os pais, tutores, confessor, mestre, educador e pároco. Então, São Pio X vai dizer que aos padres cabe vigiar se a preparação das crianças elas são suficientemente satisfatórias. E até por meio de exames. O padre pode perguntar. Só que aqui São Pio X não exclui o papel dos pais. Né? Vocês ouviram bem que não é só papel do padre. É dever do pai também, do pai e da mãe, enxergar se o filho ou a filha está preparado para receber a Sagrada Comunhão. Por quê? Também seria culpa dos pais que negligenciam a catequese de seus filhos, né? Que vai lá, recebe a comunhão, depois tchau e benção, acaba com tudo, né? Mas que os pais também estejam dentro desta comunidade e que ajudem os seus filhos a entender que aquilo que eles estão recebendo não é um rito de passagem, não é algo que ele vai receber porque todo mundo recebe, não. Mas que aquilo que ele vai receber é Jesus Cristo. O corpo de nosso Senhor. Corpo, alma, sangue e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós que somos adultos temos dificuldade de reconhecer às vezes, ou a gente cai na rotina de receber o corpo de Jesus na Sagrada Eucaristia, muito grande deve ser a cautela, a paciência dos pais em ensinar os seus filhos aquilo que eles estão recebendo, né? Para que eles mais tarde não caiam no comodismo também de eu vou à missa, comungo, depois falto e isso não importa nem nada, não. Mas que saber que ao faltar da missa você está perdendo a oportunidade de ter Jesus dentro do teu coração, de ter Jesus perto, mais perto de você, de poder comungar o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este é o dever da catequese, junto com os pais, né? De ter este compromisso, né? Ter este compromisso. É muito triste quando eu dava aula de catequese e a gente marcava reunião com os pais, né? Para falar da primeira comunhão, né? Tal. E os pais achavam ruim de existir uma reunião para isso, né? E até falavam assim, vai ser rápido, né? Vai ser rápido. Porque eu tenho compromisso, né? Vai ser... Olha, era muito difícil, né? A gente segurar a nossa língua para falar, olha, o teu filho vai receber o corpo de Jesus, né? Então, a gente tem que ter muito tato, né, para conversar sobre isso. Mas a catequese, ela tem que ser uma catequese certeira, né? Ouvi. É igual que eu escutei outro dia de uma mãe.
Que a igreja. Eu até falei com você, até falei, né? A igreja católica é muito burocrática. 2 anos para uma criança receber a primeira comunhão. Por isso que o povo vai para as igrejas protestantes. E se já pensa isso, quer dizer, nem o pai e a mãe têm consciência do que é, né? Nem os pais hoje em dia têm consciência daquilo que os filhos vão receber. Porque os pais não comungam. É. Ou os pais, existem pais que não comungam, ou pais que comungam e estão comungando a própria condenação, porque vivem uma vida devassa, né? E aí querem que o filho comungue, não porque ele vai receber o corpo de Cristo, mas porque todas as outras crianças vão fazer a primeira comunhão, e aí ele quer que o filho faça também. Porque o pai fez, a mãe fez, o vô, a avó, o papagaio, o periquito, todo mundo da família fez, e quer que o filho também o faça. Então, nós temos que ter isso muito forte dentro do nosso coração, né? Sempre que uma pessoa da nossa família, alguém do nosso convívio social for receber a primeira comunhão, ajudar esta criança, este adolescente, este adulto, a entender com a máxima clareza aquilo que ela vai receber, né? Que é o corpo do Senhor, né? Que é Jesus na hóstia santa, né? Que já não é mais pão, não é mais vinho, é corpo e sangue, né? De nosso Senhor. Então, ajudar a entender este mistério, né? Então, que a nossa consciência esteja sempre limpa, sempre que nós nos aproximarmos da Eucaristia. Tudo bem? Então, nós precisamos rezar muito pela nossa catequese, né? Catequese nossa, da nossa paróquia e do mundo inteiro. Eu sempre rezo uma Ave Maria todos os dias pela catequese da nossa igreja, da nossa paróquia e das paróquias do mundo inteiro, para que sejam verdadeiras escolas de discipulado, né? De que as crianças saiam da catequese com um verdadeiro amor a Jesus, amor à igreja, né? E que não estejam lá obrigados, né? Mas que saiam discípulos missionários de lá, né? Então, continuando, outro ponto da nossa aula de hoje é o ministro da Eucaristia. Então, nós sabemos que o ministro da Eucaristia é o padre, né? O padre é o ministro da Eucaristia, né? Padre, bispo, né? O ministro da Eucaristia, aqueles que podem transubstanciar, né? Que estão em persona Christi. Certo? Daí eu salvei, tá no catecismo aqui, até eu grifei para ler para vocês, tá assim, ó. Devemos, pois, ensinar que só aos sacerdotes foi dado o poder de consagrar a Sagrada Eucaristia e distribuí-la aos fiéis cristãos. De mais a mais, com o intuito de salvaguardar sob todos os aspectos a dignidade de tão augusto sacramento, não se deu unicamente aos sacerdotes o poder de administrá-lo, como também se proibiu por uma lei da Igreja que, salvo grave necessidade, ninguém sem ordens sacras ousasse tomar nas mãos ou tocar os vasos sagrados, panos de linho e outros objetos necessários à confecção da Eucaristia. Segundo o direito canônico, que já não está mais em vigor, isso ele está falando do Catecismo de Trento, né? Hoje é outro direito canônico, mas naquela época, segundo o atual direito canônico, podem tocar nos vasos e linhos sagrados todos os clérigos e todos os sacristães provisionados, ainda que não sejam clérigos. Seria louvável que os sacristãos não clérigos
forrassem as mãos com um pano quando levam ao altar ou dele tiram os cibórios, as âmbulas, o cálice, tudo mais. Então vejam o zelo que tem que ter com a Sagrada Eucaristia. O zelo que antigamente nós tínhamos mais, era mais visto, né? O sacristão que iria preparar ali os vasos sagrados para a missa, eles forravam a mão com um pano, porque eles não podiam, não eram dignos de tocar com suas mãos os vasos sagrados, que seriam os receptáculos da Sagrada Eucaristia. E hoje, infelizmente, o que eu já vi de abuso litúrgico não tá escrito. Ao ponto de consagrar Jesus e colocar as partículas consagradas em potes de margarina, de manteiga, né? Acabou a manteiga, utilizavam-se os potes de margarina para guardar Jesus. Não porque não tinham, mas numa tendência de exaltar Jesus pobre, de Jesus simples, colocava em pote, em vasos de barro, aquilo que era mais precioso para nós, né? Então, eu sei que dentre nós aqui existem ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia. Não que, pelo amor de Deus, né? Não, agora eu não posso mais tocar nos vasos sagrados, né? Tem que ficar com um pano. Não. Hoje a igreja deu liberdade, abertura para que fiéis leigos que assumissem o posto de ministros extraordinários da Sagrada Eucaristia possam tocar nos vasos sagrados, no manuseio do vaso sagrado, mas que pelo menos reconheçam a dignidade daquilo que eles estão tocando, né? Tenham cuidado, muito zelo, né? Quando eu dou formação para ministro, a primeira coisa que normalmente eu pego no pé deles em ordem prática, quando eles vão preparar a credência para pôr os vasos sagrados. Normalmente a sacristia é um pouco longe da credência. Aí o que acontece? Quando não tem uma cesta preparada para transportar tudo certinho, eles pegam, às vezes rápido, né? Pega uma âmbula com uma mão, outra com outra, aí tenta pegar mais outra âmbula, 4 âmbulas para levar para a credência, para ser mais rápido, né? E aí vai de qualquer jeito. A primeira coisa que eu pego no pé dos ministros, né? Quando eu assumo, quando os padres me convidam, né, para dar formação para os ministros, é que não interessa quanto tempo vai levar, se você precisa levar 1000 âmbulas para a credência. Se você tem 2 mãos, então você vai levar 2 âmbulas. Se você tem uma mão, então você vai levar uma âmbula, né? Não vai pôr debaixo do braço o lavabo, no outro debaixo do braço o manustérgio, numa mão a âmbula, na outra o cálice, equilibra a patena na cabeça. Nada disso, nada disso. O que a gente, por isso que os ministros sabem que eles têm que chegar antes, pelo menos meia hora de antecedência, para preparar bem, dignamente, aquilo que nós chamamos de vasos sagrados, que é a âmbula, o cálice, a patena, as galhetas, o lavabo e tudo mais, né? Então isso é para nós já termos noção, né, de que aquilo que os ministros, os coroinhas tocam, não é
um copo, não é uma taça de vinho, né? É um vaso sagrado. Né? Nós não podemos confundir as coisas. Nós não podemos confundir a louça da nossa casa com os vasos da igreja. Né? O que você tem na tua casa é louça. O que a igreja tem são vasos sagrados. Né? O que tem na tua casa, você coloca água, você coloca refrigerante, você coloca cerveja, você coloca leite. Agora, o que você coloca na igreja é o corpo de Cristo, é o sangue de Cristo, é aquilo que vai ser necessário para a transubstanciação. Então, que nós não confundamos, né? Por isso, é necessário também, além da catequese para as crianças que vão receber o corpo de Jesus, é necessário também uma formação assídua, litúrgica, para os ministros extraordinários e para os coroinhas e acólitos, né? Porque eles estão ali próximos, tocam os vasos sagrados. E antigamente, o sacristão, só o sacristão podia tocar nos vasos sagrados, e ainda com um pano. Ele não tinha dignidade de tocar com as mãos. Hoje, numa ideia de uma abertura da igreja mais próxima do povo, o Vaticano II deu liberdade para que fiéis leigos ajudassem o padre na Santa Missa, né? Mas que estes fiéis leigos que irão ajudar o padre tenham consciência daquilo que eles estão fazendo, né? Saibam diferenciar a louça da casa deles dos vasos sagrados, né? Uma vez eu fui numa paróquia, eu era seminarista ainda, fui numa paróquia, que o balde no qual eu lavava o manustérgio, as alfaias da igreja, né? Sanguíneo, corporal e demais, era o mesmo balde que usava para limpar o chão da igreja. Punha água para jogar e o chão da igreja, né? E a gente com muita educação, né? Porque a gente também, às vezes as pessoas não sabem, né? Não têm ideia, não foram preparadas. A nossa vontade é chacoalhar a pessoa, né? E falar, meu filho, acorda pra vida, né? Olha o que você está fazendo. Mas a gente não, às vezes a pessoa era muito simples, a gente senta, conversa, explica, né? E a pessoa entende. Então, assim, ó, tudo aquilo que faz parte da igreja, do sacrifício da Santa Missa, tem que ter o máximo cuidado, sabe? A veneração, a dignidade de tudo aquilo que a gente toca, de tudo aquilo que a gente chega perto. E assim, ó, que alegria os acólitos, os coroinhos, os ministros da Eucaristia poderem manusear os vasos sagrados. Que alegria isso! Só que ao mesmo tempo que é uma alegria, é uma honra, junto da honra, da alegria, tem que caminhar o zelo, o cuidado, e nunca cair em algo banal, né? Sabe, sempre que vai preparar os vasos sagrados, saber que aquilo são vasos sagrados. Né? Limpar, cuidar, sabe, por aquilo que é da Santa Igreja. Então, quando a gente vê na missa os vasos sagrados bem limpos, isso eu presto muita atenção, sabe? Quando os vasos sagrados estão bem limpos, sem marcas de dedo, eles estão limpos, brilhando,
Eles estão bonitos, vistosos, muito bem cuidados. Os manustérgios todos passados, branquinhos, sem marca, sem sujeira. Eu fico muito feliz porque eu vejo que a equipe litúrgica tem zelo por aquilo que eles estão fazendo. E que tristeza quando eu vejo o contrário, né? Que tristeza quando eu vejo que não é muito bem preparado. Por quê? Porque se não tem zelo pelo vaso sagrado, não tem zelo pela Eucaristia. Porque se não tem zelo pelo vaso sagrado, que é o vaso sagrado que vai conter a Eucaristia, não tem zelo pela Eucaristia, ou não entendeu o que é a Eucaristia. Né? Que na nossa mente nós entendamos o que é a Eucaristia. É o corpo do Senhor. É Jesus sob o véu do sacramento. Não é uma bolachinha, né? Não é um pão abençoado, não é um pão benzido. É o corpo do Senhor. E que nós tenhamos este cuidado com os vasos sagrados. Bom, até eu me estendi mais do que eu achei que eu deveria me estender. Mas isso é uma coisa que me dá muita alegria quando eu vejo o cuidado, mas também me dá muita raiva e tristeza quando eu não vejo o cuidado, né? Vontade da gente brigar, né? Nós que somos coléricos, né? Brigar por causa disso. Aproveitando o bode do ministro, né? Hoje eu ouvi uma pergunta lá no professor Felipe Aquino. Perguntaram sobre se o ministro pode tirar e colocar a hóstia consagrada no ostensório. Aí ele falou assim, caso o padre autorize, né? Ele pode. Eu sei que não é muito comum isso, assim, nós vermos isso, né? É mais difícil. Mas isso é comum, assim, pode verdadeiramente, ou assim, é regra ou não? Por ordem prática, não pode. É só o padre que pode expor Jesus no ostensório. Por quê? O ministro, ele é um ministro extraordinário, né? Na ausência do padre, o ministro vai ajudar o padre a levar comunhão aos doentes. Ele vai administrar o viático. Essa é a função do ministro. A função do padre é dar comunhão para toda a igreja. Entretanto, nós sabemos que é muito grande, às vezes, a assembleia. Então, o padre permite que os ministros distribuam a comunhão na missa, certo? Mas desde que o padre também distribua, porque é a função dele, certo? A função do ministro ordinário da comunhão é levar Jesus aos doentes, o viático. Então, existe algo que compete ao padre e existe algo que o padre delega ao ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Lembra que os leigos são ministros extraordinários da Sagrada Comunhão e o padre é o ministro ordinário, porque ele detém a ordem. Então, cabe ao padre a exposição de Jesus no ostensório, né? Mas aí, quando o padre acaba liberando, né, a gente só tem que tomar cuidado, né, com algumas coisas que acontecem, né? Infelizmente, entendam, né, que as nossas aulas, quando entra nesse assunto, eu tenho muita preocupação de vocês me entenderem errado e de vocês acharem que eu estou falando mal dos padres. E não é isso. Nós temos que rezar pelos padres. Os padres são pessoas que devem ser preciosas para nós. Nós temos que todos os dias rezar pelos padres. Entretanto, nós sabemos que tal como existe um bom administrador, também existe um mau administrador. Então, como existe um padre digno, também existe um padre indigno, né? Todos os padres, no caso, são indignos, né?
Mas Jesus, na misericórdia, dá dignidade a eles. Mas alguns extrapolam a dignidade que Jesus confere a eles, né? Então nós devemos rezar por eles. Mas assim, nós temos que tomar cuidado de que o padre, por ele ser o pastor daquela comunidade, ele não relaxe nos pontos da liturgia, né? Até porque assim, antes da igreja ser pastoral, antes da igreja estar em saída, ir ao encontro dos mais pobres, ir ao encontro dos mais necessitados, antes da igreja ser pastoral, a igreja ela é sacramental. Antes da pastoral, ela é sacramento. A igreja é sacramento de salvação. Então, o cuidado, né? O cuidado. Muitos padres e muitas pessoas entenderam a frase do Papa Francisco de maneira errada. Quando o Papa Francisco diz de uma igreja em saída, de que o padre tem que ter cheiro de ovelha, muitas pessoas entenderam a frase do Francisco totalmente errada. Não quer dizer que o padre agora vai fazer de tudo para encher a igreja, né? Um topa tudo para encher a igreja. Não, pelo amor de Deus, não. Não é isso que o Papa quis dizer. O Papa quer dizer que o povo tem que estar mais perto da igreja. De que o padre tem que levar a igreja para o povo, levar Jesus para o povo. Não deixar o povo lá e a igreja aqui. Não, não foi isso que o Papa quis dizer. A igreja, antes de ser pastoral, ela é sacramental. Né? Então, o máximo cuidado que nós devemos ter com o sacramento da Eucaristia. Tudo bem? E aí nós sabemos, né, que mesmo os padres indignos, ao dizer todas as palavras da consagração, acontece o sacramento, né? Mesmo os padres indignos, os pecadores públicos, mesmo eles, acontece o sacramento, né? Porque ex opere operato. Desta forma que o sacramento acontece. Indiferente das ações humanas, a força do sacramento encontra-se no poder de Deus. Tudo bem? Tudo certo? Então, são dois. Nós sabemos que Jesus instituiu o sacramento na Quinta-feira Santa, né? Jesus instituiu o sacramento, isto é o meu corpo, certo? Quais os motivos do porquê, né, Jesus instituiu a Sagrada Eucaristia? Primeiro motivo porque Jesus instituiu a Eucaristia é para ser um alimento espiritual para nós, né? Para que nos dê força, conservar a nossa vida espiritual. O segundo motivo é para que houvesse um sacrifício perpétuo, para que sempre se renovasse aquele sacrifício de Jesus e para que nós, ao participarmos da Santa Missa, merecêssemos todos os méritos que Jesus nos trouxe ao morrer na cruz. Tudo bem? Porque aqui agora eu vou fazer uma diferença, eu vou explicar uma diferença para vocês, né? Eu acho que eu tô meio gripado.
Talvez vocês já conheçam essa diferenciação, mas eu vou explicar mesmo assim. Existe uma diferença de sacrifício e de sacramento dentro da igreja. A Eucaristia, a Santa Missa, é o sacrifício de Jesus, certo? A Santa Missa é sacrifício de Jesus. Mas existe uma diferença de sacrifício e sacramento. Qual a diferença? Na missa, acontece o sacrifício e o sacramento. O sacrifício, porque é atualizado o sacrifício de Jesus na cruz. Aquilo que acontece no Calvário é o que acontece no altar da Santa Missa. Aquilo que foi no Calvário é o sacrifício cruento, o derramamento de sangue. Na Santa Missa, o sacrifício incruento, né? Incruento, sem o derramamento do sangue. Então, na missa, nós gozamos de todos os dons que Jesus delegou para nós ao morrer na cruz. Perdoa os nossos pecados, satisfaz a culpa e nos dá a graça do céu. Agora, quando um ministro ou o padre vai levar Jesus até um doente fora da missa, ali não existe sacrifício. Ali é o sacramento. Certo? Isso tem que ficar muito bem claro para nós. É na missa que existe o sacrifício. Fora dela, o sacramento. Claro que na missa também é sacramento, vocês entenderam, né? O sacramento da Eucaristia. Mas na missa há o sacrifício e o sacramento. Fora da missa, o sacramento. É por isso que nós temos que participar da missa. Tudo bem? Vai cair a nossa aula aí a Jana e o Fábio já gera um novo link aí para nós, pra gente dar continuidade. Beleza? Beleza. Vamos lá. O Padre Christian fala, né, que o padre ele não celebra, ele não é o celebrante. Recebemos o celebrante. Não, gente, o padre não celebra. O padre preside, ele é o presidente. Aquele dia que teve o evangelho das bem-aventuranças, eu nunca tinha prestado atenção, eu não sei o que o padre falou, né? Que das bem-aventuranças, só duas ele fala do presente, né? É o reino dos céus. O restante é tudo, você verão, futuro, né? Eu nunca tinha prestado atenção nisso aí, né? O cara perguntou se ele podia fazer vasectomia.
mulher dele com a terceira gravidez, acho que estava com uma quarta aconselhada, né, Cesar? Eu vou até de tanto. É isso, tá? Bíblia funciona, até hoje não bate martelo, porque não tem como você conseguir. Só Fabrício. Deixa um neto pra mim. Não, você... Todo mundo voltou? Vamos lá? Vamos lá. Ó. A questão de sacrifício, né, que nós estávamos falando. A missa é um sacrifício, né? Então, assim, ó. A quem pode oferecer este sacrifício, né? O sacrifício é oferecido somente a Deus, né? Somente a Deus. Mesmo quando nós celebramos uma missa em honra a um determinado santo, nós não prestamos sacrifício àquele santo, né? Não. Nós prestamos sacrifício a Deus, unicamente a Deus, que coroou os santos na glória imortal. Certo? Então, as missas em honra a determinado santo não é um sacrifício prestado àquele santo. O sacrifício que nós prestamos é unicamente a Deus. A vítima perfeita é Jesus, o Cordeiro imolado. Então, é este sacrifício, o sacrifício de Jesus. Então, nós oferecemos a Deus Pai o sacrifício de Jesus, o Cordeiro imolado. Então, oferecemos o sacrifício a Deus, unicamente a Deus. Certo? Então, quando comemora uma memória de santo, a gente oferece a Deus o sacrifício, lembrando que Deus coroou aquele santo na glória imortal, na glória dos céus. Tudo bem? Nós vamos falar mais de sacrifício, tá? Fiquem tranquilos. Aí a gente fica, nossa, mas sacrifício, missa e sacrifício e tal. Nós vamos falar um pouco mais pra gente entrar na missa parte a parte. Mas a missa é um sacrifício. E é por isso que se a missa é sacrifício de Jesus, aquilo que acontece no Calvário é aquilo que acontece na celebração da Santa Missa. Então, nós vamos deixar algumas coisas polêmicas quando a gente entrar na missa parte a parte, tal como palmas, né? Gestos. Então, nós vamos deixar na missa parte a parte. Por quê? Aí eu vou falar da minha experiência com
como mestre de cerimônia e para que vocês entendam a visão diferente que existe dentro da própria igreja. Os tradicionalistas, os progressistas dentro da igreja, né? O que a CNBB fala disso tudo, tá? O que alguns papas disseram. Então aí nós vamos deixar mais pra frente, né? Que ainda não vai sair todo mundo. A hora que eu termino a parte da missa, explicar a missa parte a parte, assim, ó, todo mundo meio que fala, e agora, né? O que a gente vai fazer, né? Sai aquele monte de robozinho, né? Mas não é isso. Eu quero que vocês entendam a questão de sacrifício. Mas nós vamos deixar isso para missa parte a parte. Voltemos naquilo que compete a nós. Que já é o final. Já é o final, mas é uma página do catecismo que chama Natureza da Santa Missa. E eu grifei a página inteira. Então eu vou lendo essas partes aqui e eu vou explicando, tá? Já é a última parte do nosso curso de hoje. Vai falar assim, ó. Natureza da Santa Missa. Dizemos, portanto, que o sacrifício que se oferece na missa e o sacrifício oferecido na cruz são e devem ser considerados como um único e mesmo sacrifício. Da mesma forma, a vítima é uma e a mesma, Cristo nosso Senhor, que uma vez só se imolou de modo cruento no altar da cruz. É isso que a gente estava conversando. Aquilo que acontece lá no Calvário, no alto da cruz, é aquilo que acontece na celebração da Santa Missa. É por isso que a missa não é um encontro de irmãos. A missa não é uma reunião social. A missa, ela é o sacrifício incruento de Jesus ao Pai. Uma vez eu fui numa missa e aí o comentarista, a hora que ele foi convidar a assembleia a ficar em pé para começar a missa, né? Aí ele falou, né? Fiquemos em pé para dar início, como que ele diz? Para dar início a este encontro de amigos. Falei, uai, acho que eu estou no lugar errado então. Não tem nada a ver de um encontro de amigos. Ficamos em pé para dar início ao sacrifício incruento de Jesus ao Pai cantando. Era assim que eu fazia os ambientais. Quando eu fazia o ambiental, né? Sempre no final do ambiental, a turma já até repetia comigo lá em Mococa, né? Ficamos em pé para dar início ao sacrifício incruento de Jesus ao Pai cantando. Aí o Padre Orlando já entrava rindo, né, na missa. Ele falava assim, tem que ser, né? Tem que ser. Eu gostava de mostrar que a missa era sacrifício. É aquilo que a gente estuda, né? A gente vai ver mais ainda. Então assim, ó, continuando. Então a missa de Aparecida, então, ia dar um infarto em você. Nossa, o Orlando Brandes ia ficar doente. O ato penitenciário, um samba, depois de umas baianas rodando lá. Já baiana rodando. Essas missas enculturadas é uma tristeza, gente. Meu Deus. Mas nós vamos chegar nessa parte, da missa parte a parte, a enculturação, que não existe missa enculturada, né? Uma cultura que não provém do evangelho, ela tem que se converter. Não é a missa, a igreja que tem que se converter na cultura do povo. Não. É a cultura que tem que se converter no evangelho de Jesus, né? Agora a missa da consciência negra
Vamos celebrar a missa afro. Besteira. Missa, agora no mês de julho, as missas sertanejas. Então são coisas, até eu vou contar um exemplo para vocês, né? Eu, no seminário, eu sempre ia para missa de batina. Mesmo que eu não ia colocar a sobrepeliz, eu ia colocar a túnica por cima, podia estar o calor que fosse. Eu colocava a batina e depois eu colocava a túnica por cima. E aí ia ter a missa sertaneja lá em Mococa, né? Que era muito famosa e tal. E eu era o sacristão, eu preparava todas as coisas da cerimônia, enquanto credência, sabe? Agora, a questão das partes de música, eu já nem ia, porque eu me irritava com isso. E aí eu tava descendo a escada, quem já foi em Mococa, sabe que lá em cima fica a parte, o dormitório masculino, né? E eu tava descendo, pra missa, e era missa sertaneja, então os meninos, tudo descendo com roupa caipira, né? Aquele monte de roupa quadriculada e tal. Eles iam pôr a túnica por cima, né? Botinho e tal. E todo mundo naquele clima de festa, né? E até a irmã Neia tava com uma blusona quadriculada, né? Pra missa. E aí eu descendo a escada, topei com a irmã Neia. Falei, eu descendo de batina. Do jeito que eu sempre fui na missa. E assim, ó, e ainda para pirraçar um pouco, nessa missa eu desci de batina, eu desci com a abotoadura, né? Com aquela mangona branca, aqui, aquela abotoadura gigante para mostrar toda a pompa. Eu descendo de batina, a irmã Néia falou assim: nossa, filho, você não tá vestido para missa? Eu falei, claro que eu tô vestido para missa. Para missa é sacrifício de Jesus. Aí eu desci, irmã, tem gente que não muda, né, filho? Eu falei, irmã, é o sacrifício de Jesus, né? Não essa coisa de missa sertaneja, né? Isso aí a senhora sabe que não existe. Aí ela deu um sorrisinho, né, e deixou aí. Mas eu prezava muito pela liturgia da igreja, né? Sempre prezei pela liturgia da igreja. Uma liturgia muito bem celebrada, né? Uma liturgia muito bem feita, que todo mundo saiba o seu lugar, que todo mundo reconheça aquilo que está sendo celebrado. E por isso que a partir da aula que vem nós vamos começar a entender melhor aquilo que vocês já sabem. Mas nós vamos começar a entender um pouco, espero que a partir das aulas que vem, na verdade espero desde o começo do nosso curso, que nós entendamos um pouco melhor a doutrina da nossa igreja. Certo? Então, continuando, né? Vou falar assim, ó. As vítimas cruenta e incruenta não são tampouco duas vítimas, mas constituem uma única, que é Jesus, cuja imolação se renova todos os dias na Eucaristia. Mas o sacerdote também é o mesmo, Cristo nosso Senhor, pois os ministros que oferecem o sacrifício não fazem prevalecer a sua própria, mas a pessoa de Cristo, quando consagram seu corpo e sangue. É o que mostram as próprias palavras da consagração. O sacerdote não diz, isto é o corpo de Cristo, mas ele diz, isto é o meu corpo, né? Representando assim, mostrando para nós que eles são in persona Christi, a pessoa de Jesus ali, né? Nestes termos, é preciso ensinar sem nenhuma hesitação um ponto que também já foi exposto pelo Sagrado Sínodo. O sacrossanto sacrifício da missa não é apenas um sacrifício de louvor e ação de graças, ou uma simples comemoração do sacrifício consumado na cruz, mas é também um verdadeiro sacrifício de propiciação, pelo qual Deus se torna brando e favorável ao nosso respeito. Ou seja, o sacrifício da missa não é para nos lembrar do sacrifício de Jesus na cruz. Não. O sacrifício da missa é o sacrifício de Jesus na cruz.
Não é uma representação, não é um teatro, é o sacrifício de Jesus na cruz. Não é apenas um sacrifício de louvor, né? Nós na missa, nós agradecemos Jesus pela Eucaristia que Ele nos dá e também perdoa os nossos pecados pela satisfação deles, porque foi isso que Ele fez na cruz. Então a missa não é um saudosismo de enxergar o passado de Jesus na cruz, não é uma representação, um teatro, mas é uma atualização daquele mistério. É aquele mistério na nossa frente. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Tá, ó. Pra gente já ir encerrando, né? O catecismo vai deixar claro assim, ó. Depois, ensinarão os párocos, os padres, ser tal a virtude deste sacrifício, que não só aproveita a quem oferece e a quem comunga, mas também a todos os fiéis cristãos, quer vivam ainda conosco aqui na terra, quer já tenham morrido no Senhor, sem estarem de todos purificados. Ou seja, o sacrifício da Santa Missa não só traz méritos para nós enquanto vivos, mas também para aqueles que já partiram. Por isso, quando a gente pede, né, nas intenções da Santa Missa por um fiel defunto, por alguém da nossa família, nós com isso, nós podemos diminuir a pena do purgatório desta alma, né? Por isso, sempre rezar pelas almas dos fiéis defuntos na Santa Missa, né? Às vezes a gente, na missa, a gente fica um pouco incomodado, né? Que quando começa a missa tem aquela lista enorme, né? Fala, nossa senhora, por que não fala por todas as almas, né? De uma vez. Não. Tem que falar o nome, né? Porque quem está rezando, reza por aquele fiel defunto, né? Se ele já está na glória do céu, que ele interceda por nós. Se ele não está na glória do céu, que a gente possa diminuir o sofrimento do purgatório para ele, né? Tudo bem? E aí, em torno deste sacrifício, se fazem muitas cerimônias, sobremaneira solenes e grandiosas. Que é aí que nós vamos começar, a partir da aula que vem, a entender a missa parte a parte. As grandes liturgias, a solenidade da missa, o que tem que acontecer, o que não deveria acontecer. Então, assim, eu trarei alguns exemplos para vocês, né, do que eu já vi. E vocês também. Se já viram algum exemplo, ou a partir da aula que vem, né? Se você, Vinícius, ó, eu lembrei disso, eu vi isso, pode, não pode, vocês podem trazer. Mas eu só vou pedir encarecidamente que, por favor, quando for dar o exemplo, não citem nome das pessoas, não citem a paróquia, que aí fica um pouco, parece que fica uma pegação no pé, né? Então, se for dar um exemplo, fala, olha, eu vi isso lá numa paróquia lá na China, isso pode, não pode, isso deve, não deve, e eu vi lá na paróquia lá em show que aconteceu isso, sabe? Não vamos falar, não vamos dar nomes, tá?
Mas aí a partir de amanhã não. A partir de quinta-feira que vem, nós vamos ver então a missa parte a parte. Tá? Aquilo que era o intuito mesmo do nosso curso, né? Aquilo que quando a gente começou o curso era para tratar a missa parte a parte, né? Eu sempre prometi para nossa equipe, das equipes de Nossa Senhora, que um dia eu falaria da missa parte a parte. Aí a Sandra estava com a gente ainda, nos formou no início, ela saiu, passou o Odelmo, saiu e essa missa parte a parte não saía, né? A partir de quinta-feira que vem ela vai sair. Então. Ainda bem que nós somos brasileiros e não Eu acho que eu vou me arrepender de ter pedido. Vai sair. Vai ter da aula que vem, nós vamos começar a missa parte a parte. Sabe, os ritos, aquilo que pode, aquilo que não pode. É claro que eu vou tentar trazer também para vocês a mística da coisa em si, mas lembrem que a parte que eu mais gosto, no caso, é a liturgia. Então eu vou focar mais na liturgia da igreja. Aquilo que pode, aquilo que não pode, o porquê que tem que ser assim, o porquê que tem que ser celebrado desta forma, de onde vem esse rito e tudo mais, para a gente poder juntos participar melhor da Sagrada Eucaristia. O meu intuito não é torná-los aquilo que a gente brinca, né? Não é torná-los em romanos, né? Em pessoa certinha, aquela missa tudo bonitinha, romano, Vaticano. Não é esse o meu intuito. O meu intuito é que nós participemos melhor da missa, entendendo o que é a missa, os ritos que a compõem, que nós participemos melhor. Tá bom? Não quero tornar ninguém aqui um liturgista e nem nada disso. Não é isso que eu quero. O que eu quero é que todo mundo participe melhor da Santa Missa. Não precisa se tornar um liturgista, mas se tornar é bom. Ah, sim. Existe uma piada entre os liturgistas, né? Que dizem que entre políticos e entre terroristas existe brechas para conversa. Com liturgistas, não. Com liturgistas não existe brecha para conversa. É preto no branco. É sim, sim e não, não e ponto final. Não existe, mas é bonito. Não tem nada a ver. Nós vamos entender como que funciona, né? Como deveria ser, pelo menos. Então eu espero que vocês, mais do que nunca, rezem pelo nosso grupo de estudo, porque a partir da aula que vem, eu espero que nós comecemos a aprender aquilo que vocês já sabem, mas comecemos a vivenciar melhor o sacrifício de Jesus na cruz, a missa. Tudo bem? Alguma pergunta? Só um comentário. Na primeira Eucaristia, na paróquia, uma vez, a criança foi receber a Eucaristia das duas espécies, né? O pão e o vinho. E ela pensou que aqui não põe, aqui não, né? Se é nas duas espécies, não pode pôr na mão, né? E a criança pensou em cima de onde estava molhado com o vinho. O padre deu uma dura depois, né? Porque o catequista não explicou. Nós vamos ver que só a hora que chegar na parte da comunhão, existem vias de regra, né? Porque cada paróquia é uma paróquia, mas existem as vias de regra que prescreve o missal, que prescreve o catecismo, o direito canônico. Nós vamos ver como tem que ser, né? Como deveria ser, pelo menos. Mas tem muita coisa assim pra gente conversar, né? Pra isso daí. Não que vai ser cumprido, não tô falando que vai ser 10 aulas sobre a missa. Não, nada disso.
Mas é só, eu espero que nós possamos vivenciar bem as próximas aulas para que a gente possa vivenciar melhor ainda o sacrifício da missa, participar melhor da Santa Missa. Tudo bem, gente? Tudo certo? Então, quinta-feira que vem nós iniciamos com a Santa